Então, vou chamar aqui o nosso próximo palestrante, o Heitor. Heitor, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Vou apresentá-lo antes do senhor começar. O Heitor Fagundes é psicoterapeuta, terapeuta de casais e consultor de saúde emocional para empresas. Tem como um dos pilares de trabalho o cuidado com o equilíbrio emocional e comportamental nos relacionamentos. É o criador do curso Pré-Natal para Homens e do canal União Homem e Mulher, no qual traz a visão do homem sobre os diferentes desafios dos casais. Muito obrigada pelo seu comparecimento, Heitor. Fique à vontade, o espaço é seu. Obrigado, doutora Cláudia. Obrigado a todos. Parabéns pela criação do evento. Parabéns à OAB por trazer esse espaço. E falando um pouco do impacto digital, né? Olha só o que a gente está criando com um evento da OAB que vai poder ser visto pelo mundo todo, né? Poder ir para as escolas, ou seja, o fato de ter isso gravado é um potencial que a gente está só começando a descobrir. Então, é muito importante essa mensagem, poder passar essa mensagem num dia como esse, para que isso vá e chegue a todos que precisam. Isso hoje é possível. Então, é uma grande alegria poder estar aqui, contribuir, estar com vocês. Eu também preparei uma pequena apresentação para dar um ar, assim, para deixar leve, um tema que às vezes não é tão leve, mas a ideia é essa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou ser bem objetivo aqui também, para que todos possam manter meu tempo. Bom, hoje eu vou falar de um dos aspectos, que é a questão da repressão das emoções. Achei muito importante a fala dos professores que vieram antes de mim, porque é um aspecto. Quando a gente pega um casal para atender, tem que entender muito a história de cada um e a história do casal. Mas a repressão das emoções, para o homem, tem um conteúdo muito específico, muito claro, que eu acho que nesses 15 minutos aqui eu espero poder apresentar este aspecto um pouquinho mais aprofundadamente, mas claro que é um assunto extremamente vasto. E aí a gente começa a falar assim, como assim falar de comportamento? Só isso, às vezes, já gera uma desconfiança. Você vai falar do meu comportamento? Quem é você para falar de como eu me comporto, né? Então, para vencer um pouco isso, eu, super fã da psicobiologia, eu queria dizer para todo mundo que tem uma ciência que estuda o comportamento humano nesses dois componentes. Não é a única que estuda, mas a psicobiologia estuda o lado psíquico, ou seja, emocional, e o lado biológico. Então, assim, mas por que o biológico? Vamos trazer alguns dados. O homem tem 10 vezes mais testosterona que a mulher. O homem tem, muitas vezes, um apego e um uso da adrenalina muito mais incentivado do que a mulher. Isso afeta o comportamento. Se a gente não leva isso em conta, a gente fica, às vezes, tentando resolver com um pilar só, talvez o lado emocional. Mas o lado biológico também é muito importante. E a psicobiologia estuda esses dois componentes de forma conjunta. E aí, é importante ver que esses dois componentes afetam a forma que a gente age. E cada pessoa vai ter coisas diferentes que nos tiram do sério e com relacionamentos diferentes, coisas que nos tiram do sério de forma diferente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, sei lá, um amigo manda um WhatsApp com uma certa fala. Puxa, aquilo tudo bem. Não, a minha parceira mandou a mesma fala para mim, me tira do sério. O que eu vejo que me estressa, o que eu vejo que eu não gosto, a forma que eu saio do meu centro é diferente. E aí, aproveitando um pouco a fala do professor Fernando, eu vejo muito o nível de vínculo como um fator que potencializa a nossa reação, às vezes, impensada. Normalmente, quanto maior o vínculo, mais profundo uma fala, um gatilho, como é o que a gente chama, o que nos tira do sério, pega na gente e gera comportamentos. Então, as relações íntima-amorosas ou relação com filhos, que são muito profundas no vínculo, tendem a bater mais fundo na gente e gerar gatilhos de forma ou mais rápida ou mais intensa. E agora que a gente sabe que existe esse nome, gatilho, o que a gente precisa saber também? Que nós temos uma série de emoções, né?
E aí, se a gente pega até... Opa! É mais comum ver uma imagem como essa com mulheres. Eu queria ter achado uma com homem, não achei. Mas, muitas vezes, o homem vê isso. Ele vê uma mulher que, às vezes, está alegre, às vezes está com raiva, às vezes está assustada, às vezes está com todas essas caras possíveis. E para o outro que sabe lidar com o seu emocional, ele está só sendo espontâneo no seu lado emocional, com as emoções que ele tem. Se eu, do meu lado, não sei lidar com o emocional, cada face dessa é um mistério e algo que eu não vou saber resolver. E, ao mesmo tempo que pode ser difícil lidar com as emoções do outro, também dentro de mim, quando vem aquele gatilho, tem uma série de emoções que acontecem que muitas vezes ficam ocultas. E aí, sim, a gente vai falar um pouco do que acontece dentro da gente. Ou seja, quando vem um gatilho estressor, como que eu defini, existe um ciclo perfeitamente saudável de lidar com isso. A gente vai ser exposto naturalmente, a gente é exposto naturalmente a uma série de coisas que nos abalam de uma certa forma. Se a gente está saudável, isso vem, inclusive as reações fisiológicas nas mulheres tendem a ter níveis mais altos do que nos homens, isso já é estudado dentro de vários estudos, mas a gente também tem reações emocionais que tudo bem, ela veio, nossa, aquilo me estressou, aquilo pegou para mim, vem uma série de emoções e reações biológicas, etc. Isso passa e aí eu decido como agir. Perfeito, isso é extremamente natural e saudável. Se eu não tivesse essa curva, eu estaria congelado frente às minhas emoções e frente ao que acontece dentro de mim. Mas qual é um problema muito comum? É que no meio dessa onda subindo, para interromper esse processo, porque eu não sei lidar, eu decido como agir. É nessa hora em que eu acabo tomando atitudes que muitas vezes não são as melhores, nem para mim, nem para o outro. E quais são 3 formas de agir, de forma bem ampla, cada pessoa tem a sua, mas muitas pessoas caem para agressividade, mas tem pessoas que vão para submissão. Ah, deixa eu fazer o que a pessoa está falando, daí eu acabo com esse processo dentro de mim. Ou pessoas que vão para uma desconexão, se desconecta emocionalmente do que está acontecendo, racionaliza e fala assim, não, está tudo bem, não está acontecendo nada. Na linha dos casais, é muito comum ver casal de um mais agressivo e um mais submisso. Na linha do que o professor Fernando falou, sempre tem que olhar a dinâmica do casal. Às vezes, um casal como esse tem um desafio do submisso se tornar mais presente e menos submisso, e o agressivo se tornar menos agressivo para conseguir interagir. Mas são comportamentos que, muitas vezes, a agressividade pode estar mais ligada ao homem, mas também tem casais onde o lado mais agressivo é a mulher, pelo histórico de cada um. Então, o histórico de cada um é muito importante. Eu costumo recomendar muito para os casais que vêm me procurar, que é assim, quer fazer terapia de casal? Primeiro vamos cuidar de cada um. Pelo menos uma base para lidar com o emocional, porque você precisa desconstruir um pouco alguns mecanismos automáticos de atuação. Quem é muito agressivo, antes de ir para uma terapia de casal, tem que cuidar um pouco dessa agressividade. Quem é muito submisso, antes de ir para uma terapia de casal, tem que cuidar um pouco da submissão. Mas hoje aqui, como vocês veem, tem muito assunto para a gente falar, vamos falar um pouco desse comportamento agressivo, ligado a não saber lidar com as emoções. E para isso, eu peguei alguns trechos de um documentário muito bom, que eu peguei só uns trechinhos do trailer, mas que passam um pouco esse recado. Eu vou passar o videozinho aqui e eu comento um pouco, até validando e confirmando coisas que o Dr. Marcelo e o Dr. Fernando já disseram. Então, deixa eu só compartilhar aqui o áudio do meu computador, senão vocês não vão ouvir. Pronto. Agora deve dar para ouvir. Vamos lá. Stop crying. Stop with the tears. Don't cry. Pick yourself up. Stop with the emotion. Don't be a pussy. Don't let nobody disrespect you. Be cool and be kind of a dick. Always keep your mouth Nobody shut. likes a tattletale. Bros come before hoes. Don't let your woman run your life. You a bitch. What a fag. Get laid. Do something. Be a man. Be a man. Grow some balls.
Então, lembrando um pouco do Dr. Fernando, é isso que muitos homens escutam, né? Seja homem, mas seja homem de assim, seja corajoso, quase que seja agressivo. Existem falas que fomentam isso dentro da formação do homem. E aí, olha que interessante perceber como a gente está mudando essa forma de olhar. Primeiro, já existem documentários, conhecimento a esse respeito. Segundo, vamos ver aqui um técnico e ex-jogador de futebol americano. Desculpa, de futebol americano, ou seja, aquele cara que era assim, o macho, né? A figura do macho. Olha o que ele chega hoje falando para os homens. The three most destructive words that every man receives when he's a boy is when he's told to be a man. Então já tem gente falando sobre isso ser destrutivo. Por que falar seja homem é destrutivo? Porque hoje isso vem carregado de imagens, vem carregado de formas de ser homem muito pouco conectadas com o lado emocional, que é um histórico que a gente tinha bem explicado aí já pelo professor Marcelo. Seguindo adiante, olha como isso evolui. In good times, guys are like really close to each other, but when things get a little bit worse, you're on your own. From middle school, I had 4 really close friends. Once I kind of went into high school, I struggle finding people I can talk to because I feel like I'm not supposed to get help. Our kids get up every morning. Então, olha que interessante. O homem, ele tem uma coisa daquela galera, daquela amistosidade quando tudo tá bem. Né? Assim, tá legal, vamos sair para balada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nossa, aí legal, aí estamos bem, nossa, que joia. Pegou algo um pouco mais frágil, mais emocional, eu me isolo. Deixa eu ver o que eu vou fazer, não vou contar para ninguém, porque senão eu afeto não só o meu bem-estar, a minha imagem como homem. Então, começa a ficar muito difícil, né? Ou desafiante, vamos dizer assim, fazer uma transformação se essa imagem está muito forte. E olha o que acaba acontecendo nos ambientes escolares, por exemplo. They have to prepare their mask for how they're going to walk to school. A lot of our students don't know how to take the mask off. What is it you don't let people see? Almost 90% of you have pain and anger on the back of that paper. If you never cry, then you have all these feelings stuffed up inside of you, and then you can't get them out. Pronto. Aí a gente já começa a ver professores, educadores preocupados, trazendo esses alunos, essas pessoas, esses homens para a consciência de que eles estão escondendo essas emoções, que são emoções humanas válidas. Então, à medida que isso vai podendo ser falado, só a tomada de consciência ajuda na transformação do comportamento. E as novas gerações já vêm cada vez mais, graças a muito trabalho de muitos educadores e pais e pessoas como nós todos aqui preocupados com isso, fazendo o seguinte: nossa, claro, se eu não coloco as minhas emoções para fora, vai ficar preso lá dentro. Parece uma coisa, para uma criança fica meio óbvio, mas é uma coisa que precisa ainda se transformar dentro da sociedade para ganhar mais volume. In good times. E aí, vamos ver o avanço disso, né? A gente está caminhando, saiu lá do problema e vamos caminhando para algo um pouco para onde a gente vai com isso. To a culture that doesn't value what we've feminized. If we're in a culture that doesn't value caring, doesn't value relationships, doesn't value empathy, you are going to have boys and girls, men and women go crazy. I had anger issues in high school. I felt like an outcast. I've been suspended at least once every year I was here. We would just look for trouble and just like try to fight. Boys are more likely to act out. They're more likely to become aggressive. Most people miss that as depression, or see it as a conduct disorder, or just a bad kid. I felt like just giving up on life. You know, I actually had suicide thoughts in my head at 6th grade. Então, aqui a gente vê como a cultura do que é feminizado, como ela fala no início, mas simplesmente a cultura do carinho, da proximidade, do toque, de estar junto, é algo cultural que está na base, lá na fundação, que sustenta, estrutura o emocional dessa pessoa, seja homem ou mulher, mas que é muito importante. Porque essa estruturação vai saber que a pessoa pode buscar ajuda, tem uma referência no pai, na mãe, ou em alguém, e fala assim, não, olha, você não precisa resolver tudo sozinho, vem buscar ajuda. Porque
essa ajuda, essa possibilidade faz com que a pessoa não se sinta tendo que resolver tudo sozinho. E evita pensamentos como esse. Por que a pessoa segue para um suicídio ou para um pensamento suicida? Fala assim, não estou vendo por onde eu vou sair, essa vida não tem sentido porque o meu emocional está desconectado. Começa a pensar, no fundo, numa forma de resolver. E aí, esse último trecho traz um pouco isso. Suicidal violence or suicidal violence. People resort to such desperate behavior only when they are feeling shamed and humiliated or feel they would be if they didn't prove that they were real men. If you're told... Então, olha que interessante. Essa questão do comportamento violento visto como um grito de ajuda. Porque lá dentro, a pessoa está se sentindo humilhada, está se sentindo com uma raiva que não sabe lidar, um ódio, uma ira. Então, isso tudo está lá dentro. E não sabendo o que fazer, a pessoa tenta alguma coisa, ainda que seja prejudicial para si e para o outro. Então, esse tema é extremamente profundo. O olhar para o indivíduo é fundamental para saber aquela história daquela pessoa. E isso é o que a gente vem incentivando muito, que as pessoas hoje busquem ajuda para isso, para poder lidar com o que eu vou resumir aqui em 2 slides toda a minha fala. Se quiser ficar com uma coisa assim, está nesses 2 minutos dessa fala, que é, nós, como seres humanos, nós temos sensações que estão no nosso corpo físico, nós temos pensamentos que estão no que eu vou chamar nosso corpo mental, e nós temos emoções, todos temos. E muitos homens, as emoções que estão no corpo emocional, muitos homens fizeram isso. Quebraram, trincaram o emocional, dizendo, eu sou homem, emocional é coisa de mulher. Mas, para toda forma, para tudo que é trincado, eu gostaria de trazer essa imagem de uma técnica chamada Kintsugi, que é uma técnica que pega vasos que quebraram, e ela recola esses vasos, né, essas cerâmicas, com laca e pó de ouro. E a cerâmica, depois dessa colagem, ela se torna muito mais valiosa. Eu, pessoalmente, sou um apaixonado pelo ser humano, assim, nessa capacidade de se transformar e de se adaptar. Todo homem que busca ajuda tem a possibilidade de se transformar em algo um pouco melhor, crescer, aumentar o seu valor. Então, para mim, não importa quão violenta a pessoa tenha sido no passado, é possível a gente ir reconstruindo esse ser humano, mais do que homem, esse ser humano que trincou em algum lugar, quebrou em algum lugar, mas a gente consegue aí, com ajuda e dentro da possibilidade de cada pessoa, mas pelo menos dar passos aí de evolução. Deixo aí meu site como contato, fico super à disposição aí de quem precisar conversar mais a respeito. Muito obrigada, Heitor. Muito linda a sua palestra, emocionante. Esse documentário realmente é transformador. Me deixou muito tocada o trabalho daquele professor na escola. E eu queria só fazer uma provocação leve, engraçada, também para a gente quebrar um pouco o clima. O quanto que para algumas pessoas um gatilho estressor é um áudio de WhatsApp, né? Hoje em dia... Aqueles áudios longos, eu adoro pessoalmente, eu gosto, mas tem gente que eu sei que não gosta. Não, o WhatsApp até criou uma forma de passar ele mais rapidinho, né? Mas esse assunto do gatilho estressor, assim, como você identifica que para cada pessoa a mesma ação externa gera um tipo de reação diferente. E isso é a beleza do ser humano, que é assim, se a gente não olha para o ser humano que está ali naquele comportamento, fica muito difícil trabalhar. Mas é muito possível, graças a tudo que está acontecendo, né? Temos muitas técnicas, muitas formas de ajudar cada pessoa, e isso é muito bom saber. E eu acho que até um dos grandes ganhos dessa pandemia é essa abertura para que se fale abertamente de saúde emocional, de contato, de estruturação emocional. Então, eu acho que temos aí grandes esperanças de que vai tudo melhorar. E como todos nós, né, somos um vaso quebrado de alguma forma, e nós nos tornamos únicos justamente pelas fissuras que são formadas na nossa vida e que a gente consegue preencher com essa
mistura de lacre e pó de ouro e continuar a nossa vida e nos construirmos individualmente com as nossas falhas, com as nossas fissuras. Exatamente.